Nós temos aqui uma reação de dupla troca entre o nitrato de prata e o cloreto de sódio. Ambos solúveis na água, que nós indicamos por AQ. Nós sabemos que são dois sais. Conseguimos identificar aqui. Ok? Vou deixar um card. Como identificar uma substância quando ela é inorgânica? Como essas. Não tem carbono, é inorgânico. Muita gente acha que aqui é carbono, mas tem uma letra minúscula na frente, é outro elemento. Aqui é cloro. Veja que todo sal tem um cátion e um ânion, que são escritos nesta ordem. Cátion, depois o ânion. Então você já vai na tabela de cátions e ânions e coloca a carga de cada um. O que é uma reação de dupla troca? É quando o cátion de um se une com o ânion do outro. Então é uma reação que ocorre entre substâncias iônicas, mas também entre substâncias que, caindo na água, são quebradas e formam íons, como os ácidos. Bom, o Ag, quando encontra com o Cl-, veja que o Ag aí é o Ag+, é a prata na forma oxidada. Olha aqui. Quando o metal ainda não deu o elétron, eu digo que ele está na sua forma reduzida. A partir do momento que ele dá elétron, ele fica com mais prótons no núcleo do que elétrons na eletrosfera. Ele deixa de ser neutro e passa a ser carregado positivamente. Vou até parar na hora da editar. Vem cá com a gente. Você sai do celular um pouquinho agora. Venha com a gente. Você vê que eu falo assim com vocês, que eu tenho medo que vocês chorem. Eu sei que eu já tenho uma cara que assusta vocês. Eu tenho medo que vocês chorem. E se chegar em casa e falar, o tio gritou comigo, sua mãe vai falar o quê? Com o meu bebezinho. Então eu já estou atento. Mas olhe para mim. O sódio, quando dá elétron, ele vira sódio mais. Ele perde aquele poder que ele tem de oxidar, porque aí ele já oxidou. Sódio zero vira sódio mais. Aí eu digo que é a forma oxidada. Então repare, a forma oxidada da prata, prata mais. É quando a prata fica preta, que você vê lá que seu colar de prata está preto, é porque ele oxidou. Então átomos deram elétron, viraram prata mais. Geralmente, quando o metal vai para a sua forma oxidada, também conhecida como catiônica, porque ele vira um cátion, ele adquire uma cor, e essas cores dos metais oxidados é que geralmente dão cores para as coisas, para os tecidos, para as coisas que estão ao nosso redor, para as tintas. São metais oxidados, e geralmente metais de família B, é que quando oxidados ficam coloridos. Por exemplo, o sódio, quando ele dá elétron, ele vira sódio mais um, tem que saber a carga também. O sódio, quando dá elétron, vira sódio mais. Se ele dá um elétron, uma carga positiva. Se ele dá 2 elétrons, 2 cargas positivas e assim por diante. Então vamos lá. O Ag, quando encontra com o Cl, forma, portanto, o AgCl, não será AgCl2. Pois basta um de cada elemento. Apenas um representante de cada elemento e pronto, já dá neutralidade. Tem que ter neutralidade. E aí você vai buscar na tabela de solubilidade em água se ele dissolve na água ou não. Isso é importante. Verifique por gentileza aí. E vamos formar também o Na com o NO3, sempre colocando na ordem cátion, depois ânion. Tá? Fala para mim, o AgCl é solúvel na água? Porque cloretos geralmente são solúveis. E aí você vai olhar, não é solúvel. Então quando não é solúvel, eu escrevo um S, que quer dizer sólido. Ele vai para baixo. Ele precipita, a gente diz que ele precipita. O NaNO3
por sua vez, como todos os nitratos, é solúvel, porém, você repare que todos os nitratos são solúveis, hein? Então tá aí um ânion que, independente do cátion que colar nele, ele vai ser solúvel. Aproveite e lembre-se, existe a forma reduzida e a forma oxidada. O sódio, veja que até quando ele já oxidou, ele dá problema, né? Que os médicos vão lá e falam, não coma tanto sódio, ele está se referindo a esse, né? Vai matar a pessoa, problema cardíaco, pressão e não sei o quê, porque o sódio até oxidado dá problema. E quando ele é reduzido, ele pode explodir de uma maneira violenta, se ele cair simplesmente na água. É fácil de lembrar que o sódio é um elemento tão complicado, afinal, ele é só ódio. Vamos então fazer um balanceamento. O balanceamento diz: o que eu tenho de um lado, eu tenho que ter do outro. O balanceamento vem na realidade lá de lei de Lavoisier. No mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo se transforma. Gente, é assim, ó. Nenhum átomo pode desaparecer, porque nós não estamos numa reação nuclear. Reação química é uma coisa, agora fenômenos nucleares é outra história, tá? O que é uma reação química? Os átomos se soltam e se ligam de outra maneira. Eles precisam ter o choque entre as moléculas, ou, nesse caso, entre íons, mas tem que haver choque para que a reação aconteça. Quando se trata de substâncias moleculares, tem que haver o choque entre as moléculas até que ocorra a quebra das ligações químicas. Vou deixar um card sobre essa coisa da colisão entre moléculas ou entre íons para que uma reação aconteça. A parte da química que estuda isso é a cinética química. Aqui nos interessa o seguinte: numa reação química há uma reorganização, mas os átomos que estão no começo são os mesmos que estão no final. Lavoisier percebeu isso sem conhecer a teoria atômica, porque ele percebeu que a massa inicial e a massa final, se você não perdesse, não deixasse escapar algum gás formado, fizesse a reação química dentro de um recipiente fechado, controlando que não há nenhuma perda, você teria a mesma massa no começo e no final. Então vamos lá. Eu tenho um átomo de prata no começo e um átomo de prata no final, só que na forma catiônica, claro. Eu tenho do elemento nitrogênio, temos um representante no começo, um representante no final. Elemento oxigênio, 3 representantes no começo, 3 representantes no final. Então, lembre-se de uma coisa: aqui ao lado dos reagentes, aqui ao lado dos produtos, não esquece mais isso. Esse é o símbolo da reação química. Eles reagem e aquilo que é produzido são os produtos. Que eu produzi um sal insolúvel a partir de um sal solúvel. Nós estamos aqui diante de uma reação de dupla troca. Quando que ela ocorre? Não é sempre não, tá? Agora precisa ver se essa reação na prática ocorre. Quando que ela ocorre? Quando eu saio de um ácido forte para um ácido fraco. Não é o caso, nem temos ácidos aqui. Saio de uma base forte para uma base fraca. Também não temos bases aqui. Quando eu tenho um ácido reagindo com base, que é uma neutralização, também é um caso que leva à ocorrência de uma dupla troca. Não é o caso aqui. O caso aqui é o seguinte: eu saio de um sal solúvel na água e obtenho um sal insolúvel na água. Então, eu parto de substâncias solúveis e obtenho uma insolúvel. Isso é uma das indicações de ocorrência de dupla troca. Lembrando então que dupla troca é um dos casos que os alunos têm mais dificuldade, pois é necessário ver em que caso se encaixa. Caímos aqui.
na chamada formação de precipitado. Por que chamamos precipitado? Porque se nós estamos partindo de substâncias solúveis, ninguém está com problema para dissolver. De repente, me aparece alguém que não consegue, não se dá bem com a água e vai para o fundo. Isso é um precipitado, tá? Então, a reação de dupla troca é isso. É fazer a troca das partes. É fazer o balanceamento, mas acima de tudo, você tem que verificar se ocorre ou não. Essa é a parte que poucos estudantes realmente conseguem entender da dupla troca e por isso ela é tão cobrada, porque nos vestibulares eles gostam de colocar coisas que pouca gente entende.